Boa noite a todos vocês. Quero compartilhar com vocês esse livro que eu já mostrei aqui no canal, né? Eventos Finais. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre um tema específico deste livro, né? Gente, eu super recomendo esse livro aqui para o povo que quer se preparar para a volta de Jesus. Se você quer fazer parte do grupo das pessoas que querem se preparar para a volta de Jesus, a Bíblia, a Palavra de Deus em primeiro lugar, e livros, Eventos Finais, da autora Ellen White. E aqui, um dos temas que eu quero falar com vocês é sobre o selo de Deus e a marca da besta. Duas classes ficará para o tempo do fim: os salvos e os não salvos, os selados pelo selo de Deus e os selados pelo selo da besta. Em qual grupo você quer estar? A decisão é agora, a decisão é sua e minha. Então vamos saber como nos preparar para a volta de Jesus. Em primeiro lugar, uma das coisas mais importantes, não que as outras não sejam, mas é a escolha do seu caminho, a escolha da sua fé. Escolha Deus, escolha a Bíblia, estude o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Não só estude, busque praticá-lo e peça poder do Espírito Santo para que você consiga praticar aquilo que Jesus deseja para a nossa vida. É uma luta, mas uma luta que vale a pena e que nós não vamos estar sozinhos, e sim com Deus. E sobre o tema de hoje, o selo de Deus e a marca da besta, eu vou ler o livro Eventos Finais. Duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada grupo é assinalado distintamente como o selo do Deus vivo ou com o sinal da besta ou da sua imagem. Todo o mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a descrença. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro conflito. Talvez não pareçam se manifestar contra a verdade, mas também não se colocarão corajosamente em campo a favor de Cristo. Com receio de perder propriedades ou sofrer humilhação. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. A nos aproximarmos do tempo do fim, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascer de novo, criados novamente em Cristo e mortos para o mundo e vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e aos que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Membros da família serão separados. Membros da família serão separados sobre os justos no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Os que foram obedientes aos mandamentos de Deus se unirão ao grupo de santos na luz. Entrarão nas cidades pelas portas e terão direito à árvore da vida. Será tomado, Mateus 24:40. Seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que se relacionam com ele terão a marca
da eterna separação de Deus. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não atentar à luz e ao conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo, porque desejam se acomodar ao padrão do mundo e à luz que penetrou no seu entendimento. A luz que resplandeceu no coração os condenará no juízo. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la e compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados diante de Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada providência para a cegueira voluntária. O que é cegueira voluntária? Cegueira voluntária é quando você sabe, mas não faz. Você está fazendo voluntariamente. Por exemplo, se você tem um pecado, você reconhece que é pecado, mas você continua fazendo. É voluntário o pecado. Então, quando você conhece um pouco a verdade, ou quando você sabe uma coisa, ou quando você tem ideia de uma coisa, mas não a faz, você está se fingindo de cego, vamos dizer assim, é uma cegueira voluntária. Não seremos considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção, mas pela luz que resistimos e que rejeitamos. Uma pessoa não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenada pela luz que nunca teve. Então, meus queridos, esse é um assunto muito importante para os nossos dias. No dia do juízo, alguns apresentarão esta ou aquela boa ação como pretexto para receberem consideração. Eles dirão: eu notei um negócio para vários jovens, dei dinheiro para fundar hospitais, aliviei as necessidades das viúvas e acolhi os pobres em minha casa. Sim, mas os seus motivos estavam tão contaminados pelo egoísmo que a ação não era agradável à vista do Senhor. Em tudo o que fizeram, o próprio eu foi colocado em evidência. É o motivo que molda nossas ações, assinalando-as com desonra ou elevado valor moral. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O que é a sacudidura? Você já ouviu falar na parábola do joio e do trigo? A sacudidura é mais ou menos isso aí. O joio e o trigo vão ser separados. Se chama sacudidura. O selo de Deus vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. O selo de Deus vivo é colocado com zelo os que guardam o sábado do Senhor. Mas de onde eu tirei isso? Quais as referências para tal afirmação? A gente vai aprender juntos.
Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado, instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova da nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Está escrito em Ezequiel 20, 12. Semelhança com Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado na testa de homens ou mulheres impuros. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor a Deus se expressa na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Com todas as aptidões que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens e mulheres em Cristo? Estamos nós procurando alcançar a estrutura, a medida? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição do seu caráter, do caráter de Jesus? Quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados na fronte. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele a quem pertencem pela criação e pela redenção. Por enquanto, gente, eu vou parar aqui na página 136. Vou até marcar. Vou marcar aqui a página 136 para darmos continuidade, certo? Sobre o selo de Deus. Aí você me pergunta: de onde tu tiraste essa ideia de que o sábado é o selo de Deus? Não fui eu que tirei essa ideia que o sábado é o selo de Deus. É a própria Bíblia que nos diz. E para que nós possamos entender, ter a compreensão desse assunto de tanta importância, preciso estudo. É preciso um estudo muito completo. É preciso entendimento. Mas não entendimento de homens, e sim entendimento vindo de Deus. A Bíblia ela não precisa ser interpretada por homens. O próprio Espírito Santo usou vários profetas, e ao estudarmos ela,
Deus nos dá a compreensão de que ela mesma se interpreta. Deus nos esclarece assuntos importantíssimos que o homem jamais poderia responder. Abre sua Bíblia em Ezequiel 20. Estou eu aqui com a minha Bíblia aberta. Ezequiel 20, 12, que nos revela o selo. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus deu o sábado como sinal de que é Ele que os santifica. O que é o sábado? O sábado é coisa dos judeus. O sábado foi instituído lá no Jardim do Éden, na criação do mundo. E lá não existia nenhum judeu, nenhum adventista e nenhum guardador do sábado. Foi Deus que santificou e abençoou o dia de sábado. E quando ele fala, lembra-te do dia de sábado para santificar, ele está dizendo, não esquece. E é um memorial. Em outro vídeo eu venho trazer para vocês tudo explicadinho, como entender que o sábado é o selo de Deus. Gente, e para vocês terem uma ideia, quando a partir do momento que começar a estudar a Bíblia e a pessoa começar a compreender as profecias, a revelação de Jesus, a revelação da Bíblia para a nossa vida e os tempos que estamos vivendo, estamos tão perto do selo, estamos tão perto da volta de Jesus. Mas eu ouço falar da volta de Jesus desde criança, desde quando eu era menina, eu ouço falar da volta de Jesus. Mas olhe para os tempos agora. Tudo mudou. Já não se é mais aqueles tempos de quando éramos crianças. Olhe para os rumores que o mundo todo está vivendo. Olhe para as profecias. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para o caráter de Cristo. Por que eu trago esse tipo de vídeo aqui para o canal? Se meu canal é um canal de vlog. Porque eu também quero divulgar com vocês, ajudar vocês, compartilhar um pouco da minha fé. Tem tantos canais aí que falam, ensinam. Se eu quiser ouvir coisas de Bíblia, eu vou lá naquele canal específico. Mas aqui eu também quero fazer a minha parte, porque Jesus disse, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então a gente que é cristão, que é feliz pela salvação e não querer salvar, não querer levar outras pessoas, ensinar outras pessoas, não estou sendo um verdadeiro cristão missionário. Jesus foi um cristão missionário. Jesus, ele levou a mensagem às pessoas. Os discípulos de Jesus levavam as mensagens a outras pessoas. E se você é um discípulo de Jesus, você também tem uma missão. Levar essa mensagem. Não importa quantos canais já hajam, não importa quantos pastores, quantas outras pessoas falam, Jesus fala em você também. Porque o importante é o que eu vivo, é o que se vive. Mas hoje estamos vivendo uma realidade de pandemia, onde não estamos mais naquele tempo de poder sair e de casa em casa visitar. Eu lembro que antes da pandemia, batia na minha porta os testemunhos de Jeová, os católicos, sim, católicos, perguntavam se eu aceitava uma leitura da palavra de Deus, e eu sempre aceitei pessoas na minha casa. Então, depois que começou a pandemia, isso não se vê mais. E cada vez mais está acontecendo coisa para distanciar as pessoas. E cada vez mais aparecendo coisas para distrair as pessoas. Porque é tanto entretenimento que a palavra de Deus fica em que lugar na nossa vida? Qual tempo que nós temos tido para viver
ou para falar de Jesus para as pessoas. Sabe, gente, ultimamente eu tenho pensado em acabar com o canal para me viver mais a minha fé. Para me viver, mas eu gosto tanto de fazer vlog e também gosto de compartilhar aqui com vocês esse tipo de vídeo da palavra de Deus. Então, por enquanto, vamos continuar assim, vlogs e livros com Silvani, livros bíblicos, livros cristãos, livros que agregam na nossa vida espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é com essa mensagem que eu vou encerrar esse vídeo de hoje. E para vocês, a paz de Jesus Cristo nos vossos corações e até o próximo vídeo. Tchau.